Pare de buscar motivação. Construa uma força interior que nunca acaba. A verdade é simples, mas poucos têm coragem de encará-la. Motivação é a maior mentira que você já acreditou. Você foi ensinado a buscá-la como se fosse o combustível essencial para agir, esperando o momento certo, a inspiração certa, o dia em que vai sentir vontade. Mas esse dia nunca chega. E quando chega, desaparece antes que você perceba. A motivação é como um fósforo. Acende rápido, brilha por instantes e logo se apaga. E o que resta depois? O mesmo vazio, o mesmo ciclo de começar com entusiasmo e desistir na primeira dificuldade. O problema não é falta de força, é dependência da emoção errada. Você aprendeu a depender de picos de energia para se mover, em vez de construir a estabilidade que mantém você de pé quando tudo parece desabar. A verdade é que quem vive em busca de motivação, vive em oscilação. Há dias em que tudo parece possível e outros em que o simples ato de levantar da cama parece um peso. E é nesse vai e vem que você se perde, acreditando que algo externo vai reacender seu fogo. Mas o fogo que mais dura não vem de fora. Ele nasce do atrito, da resistência, da constância. Imagine por um instante que a sua verdadeira força não depende do que você sente, mas do que você decide. Imagine que a sua mente poderia agir mesmo quando o corpo quer parar. Que a sua vontade poderia se mover mesmo quando tudo parece silencioso dentro de você. Esse é o ponto em que a motivação morre e a verdadeira força começa a nascer. O poder que muda vidas não é o poder de se sentir pronto, é o poder de agir sem precisar se sentir assim. É nesse exato instante, no momento em que a motivação desaparece, que surge o seu verdadeiro eu. Aquele que não precisa de aplausos, nem de promessas, nem de empolgação para seguir adiante. A questão é, você vai continuar esperando sentir vontade? Ou vai aprender a agir mesmo sem ela? Vivemos em uma era em que a motivação virou produto. É vendida em frases de impacto, em vídeos de 30 segundos, em promessas de sucesso imediato. Você se acostumou a ser empurrado por uma emoção passageira e não por um propósito sólido. É como viver à base de açúcar. Dá energia por alguns minutos, mas logo vem a queda. E com ela, a culpa, a frustração e o desejo de mais uma dose. A motivação é viciante porque parece progresso. Cada vez que você ouve algo inspirador, seu cérebro libera dopamina. O mesmo neurotransmissor que surge quando você recebe curtidas, come um doce ou conquista algo novo. Só que esse pico químico não constrói nada duradouro. Ele apenas te convence por alguns instantes de que está evoluindo enquanto continua parado no mesmo lugar. E é aí que mora o perigo. Porque enquanto você busca se sentir pronto, a vida não espera. Os dias continuam passando e o tempo não dá desconto para quem depende do entusiasmo para se mover. Aquilo que deveria ser o início da sua mudança se transforma em anestesia, um ciclo invisível de excitação e estagnação. A motivação cria a ilusão de que o segredo do progresso é sentir, mas o verdadeiro segredo é agir. É fazer o que precisa ser feito mesmo quando não há faísca alguma dentro de você. É seguir mesmo quando o corpo pede pausa, quando a mente grita que não vale a pena. Observe alguém que vive de motivação, começa com força, promete que agora vai, se empolga com o novo hábito, com o treino, com o projeto, e na primeira queda de energia, tudo volta ao zero. Agora observe alguém movido por valores, não por emoções. Ele faz porque decidiu fazer. Não negocia com o humor, não depende do clima. Age simplesmente porque se comprometeu com quem quer se tornar.
Enquanto a motivação busca estímulo, a força interior busca significado. A primeira vive de picos, a segunda de raízes. Uma é química, a outra é caráter. E é justamente quando você percebe essa diferença que a transformação começa. Porque, a partir desse momento, você deixa de perseguir a sensação certa e começa a construir a versão certa de si mesmo. Mas como fazer essa transição? Como deixar de depender do impulso emocional e começar a agir a partir da sua identidade? Existe um ponto na jornada em que você precisa escolher entre continuar dependendo do que sente ou se tornar quem decide. A motivação vive nas emoções, mas a verdadeira força mora na identidade. Enquanto você se pergunta se está animado o suficiente para começar, o tempo está passando. E a verdade é que você não precisa sentir para agir. Você precisa se tornar alguém que age independentemente do que sente. A diferença entre quem evolui e quem desiste não está no talento, nem na sorte, nem no ambiente. Está na maneira como cada um se define. O primeiro se vê como alguém comprometido com o próprio crescimento, e isso o faz agir mesmo em silêncio. O segundo se vê como alguém que tenta, e quem tenta sempre precisa se sentir pronto. A chave está na identidade. Quando você muda a forma como se enxerga, muda também o que é capaz de sustentar. É simples. Você não precisa lutar para agir como alguém disciplinado quando passa a se ver como uma pessoa disciplinada. A ação se torna natural, parte do que você é, não apenas do que você faz. A motivação diz: eu vou, se eu estiver com vontade. A identidade diz: eu vou, porque é quem eu sou. Essa transição é profunda, porque obriga você a abandonar o velho costume de depender de picos emocionais para funcionar. A ciência moderna chama isso de reprogramação dopaminérgica. Treinar o cérebro para buscar satisfação não no estímulo rápido, mas no progresso silencioso. Já a sabedoria antiga chamava isso de domínio de si mesmo, o poder de agir em harmonia com aquilo que você acredita, mesmo quando o mundo inteiro parece distraí-lo. O crescimento real começa quando você para de agir por emoção e começa a agir por clareza. Quando as ações deixam de ser impulsos e se tornam compromissos, porque é assim que nasce a disciplina autêntica, não da força, mas da coerência entre o que você quer ser e o que faz todos os dias. E é justamente essa coerência que constrói a verdadeira força interior. Não aquela que surge nos dias bons, mas a que permanece quando nada parece funcionar. Agora que você entende que motivação é emoção e força interior é identidade, é hora de aprender como construir essa força, passo a passo, de dentro para fora. A força interior não nasce do acaso, ela é cultivada. É o resultado de um processo silencioso e diário, quase invisível para quem observa de fora, mas profundamente transformador para quem o vive. Enquanto a motivação queima rápido e desaparece, a força verdadeira é forjada lentamente, camada por camada, até que se torne parte da sua natureza. Existem 4 pilares que sustentam essa construção, 4 escolhas que, quando praticadas, transformam a sua mente em solo fértil para a constância e a autossuperação. O primeiro pilar é o silêncio sobre o ruído. Vivemos em um mundo de distrações, notificações, opiniões, comparações. A mente sobrecarregada se torna fraca, incapaz de ouvir a própria voz. O silêncio, por outro lado, não é ausência de som, mas presença de si. Quando você aprende a se retirar do barulho, descobre uma clareza que nenhuma motivação pode dar. É no silêncio que nasce a direção. O segundo pilar é o compromisso acima da emoção.
Os seus sentimentos mudam a cada dia, mas o compromisso é uma âncora. Ele é o que te mantém no eixo quando o entusiasmo morre. Pessoas movidas por emoção precisam estar inspiradas. Pessoas movidas por compromisso apenas seguem, porque sabem que o resultado vem da repetição, não da vontade. O terceiro pilar é o ritual acima da rotina. A rotina é mecânica, o ritual é consciente. Quando você dá significado às pequenas ações, acordar cedo, treinar, estudar, refletir, elas deixam de ser obrigações e se tornam parte de quem você é. É isso que transforma o esforço em prazer e a constância em uma forma de fé em si mesmo. O quarto pilar é a visão acima da recompensa. Enquanto muitos desistem por não ver resultados imediatos, quem tem visão continua, porque entende que o crescimento é invisível antes de ser visível. A recompensa que importa não é o que você ganha, mas quem você se torna no caminho. Esses 4 pilares não são teorias, são práticas. Você constrói força interior toda vez que escolhe o silêncio em vez da distração, o compromisso em vez do humor, o ritual em vez da pressa, a visão em vez do resultado. E quanto mais repete essas escolhas, mais elas moldam o seu caráter. Com o tempo, algo muda. O que antes exigia esforço começa a fluir naturalmente. O que antes parecia sacrifício se torna liberdade. Porque a verdadeira força não é pesada, ela é estável. Mas há um momento em que tudo é colocado à prova. Um dia em que o entusiasmo desaparece, em que nada parece fazer sentido, e você se pergunta se vale a pena continuar. É aí que o seu verdadeiro caráter é revelado. Chega um momento em que tudo o que você aprendeu é colocado à prova. Um dia comum, sem nada de especial, você acorda e simplesmente não quer. Não quer treinar, não quer estudar, não quer enfrentar o que precisa ser feito. É o tipo de dia em que o corpo parece mais pesado, a mente está dispersa e tudo em você grita por descanso. É aqui que a maioria para, mas é exatamente aqui que o verdadeiro crescimento começa, porque é nesse instante, quando a motivação morre, que a sua identidade fala mais alto. É nesse vazio que você descobre quem realmente comanda a sua vida. Se são as suas emoções momentâneas ou o seu compromisso com o que acredita. A força interior não se revela quando tudo está fluindo. Ela se manifesta quando nada parece funcionar. Quando não há ninguém assistindo, nenhum elogio, nenhum retorno imediato. Esses dias não são castigos, são convites. São o teste silencioso do universo perguntando: você faz isso porque é fácil ou porque é importante? É nesses momentos que o seu futuro está observando você. Porque cada vez que você age mesmo sem vontade, você envia uma mensagem para si mesmo: eu sou confiável. E essa frase, repetida em ação, vale mais do que qualquer explosão de motivação. A ausência de motivação não é um sinal de fracasso, é o terreno fértil da força mental. É o espaço onde a coragem é forjada, onde o corpo aprende a seguir a mente e a mente aprende a obedecer à vontade. É ali que nasce o tipo de estabilidade que não depende de empolgação, o tipo de consistência que constrói resultados quando ninguém mais acredita. Então, quando o cansaço vier e a vontade desaparecer, lembre-se, não é o fim do caminho. É o início da construção da sua verdadeira resistência. É ali, no silêncio sem estímulo algum, que você prova a si mesmo que não precisa sentir para continuar. E quando você entende isso, algo muda profundamente. A disciplina deixa de ser uma prisão e começa a se tornar respeito próprio. Durante muito tempo, ensinaram você a ver a disciplina como algo rígido, pesado, quase cruel. Um conjunto de regras que restringe a liberdade e sufoca o prazer.
Mas a disciplina verdadeira é o oposto disso. Ela não é punição, é proteção. É o escudo que você cria para preservar o que realmente importa, mesmo quando o mundo tenta te distrair. Ser disciplinado não é viver preso em uma rotina sem alma. É escolher todos os dias honrar o seu propósito. É dizer a si mesmo: eu me respeito o suficiente para cumprir o que prometi. A disciplina é um ato de amor próprio em sua forma mais madura, porque ela substitui o impulso por consciência. Ela ensina que liberdade não é fazer o que quer, mas ter domínio sobre o que te controla. Quando você cumpre o que se propôs, algo muda dentro de você. A voz que duvidava começa a silenciar. A autoconfiança não vem de palavras de incentivo, mas do acúmulo silencioso de pequenas vitórias diárias. Cada vez que você faz o que disse que faria, mesmo cansado, você fortalece o elo mais poderoso que existe, a confiança em si mesmo. A disciplina transforma a relação com o tempo, porque enquanto a motivação busca resultados rápidos, a disciplina constrói legado. Ela te ensina a pensar em quem você está se tornando, não apenas no que está ganhando. A disciplina não olha para o agora, ela olha para o depois. E é por isso que quem a pratica vive com mais paz. Porque já entendeu que a verdadeira recompensa não é o resultado, é a serenidade de saber que fez o que precisava ser feito. A maturidade emocional começa quando você percebe que se disciplinar não é se punir, é se libertar. É recusar ser escravo do próprio humor, da preguiça, das desculpas. É dizer: eu não sou refém do que sinto, sou guiado pelo que decido. E quando você atinge esse ponto, algo desperta. Você deixa de precisar de força externa, porque começa a ser a sua própria fonte de energia. E é nesse estágio que surge o próximo passo da jornada, o chamado à evolução. Chega um ponto em que você não busca mais motivação, porque entende que ela nunca foi o problema. O que você precisava não era de vontade, era de direção, não era de empolgação, era de propósito. Nesse ponto, algo dentro de você muda de lugar. O foco deixa de estar no que falta e passa a estar no que depende apenas de você. A força interior é o momento em que o barulho cessa e o que sobra é clareza. É a transição do querer para o ser. Você deixa de correr atrás de frases prontas e começa a ouvir o som da própria consciência. É quando o silêncio se torna mais poderoso do que qualquer discurso motivacional. A verdadeira evolução não é se tornar alguém sem medo, sem dúvidas ou sem falhas. É aprender a agir apesar delas. É acordar nos dias difíceis e seguir em frente, não porque alguém disse que você consegue, mas porque agora você acredita. E acreditar não é um ato de fé cega. É um ato de experiência. Você já provou a si mesmo que é capaz de resistir. E quem resiste uma vez, descobre que pode resistir sempre. Você não precisa mais de promessas, de empolgação passageira, nem de aprovação. Você precisa apenas de coerência entre quem diz que é e o que faz quando ninguém está vendo. Esse é o estágio em que a força interior deixa de ser meta e se torna identidade. Quando você para de esperar a energia dos outros e se transforma na própria fonte dela. Então, lembre-se, o fim da motivação não é o fim do caminho, é o início da maturidade. É o momento em que a força deixa de depender de emoção e passa a nascer da decisão. Porque a sua verdade começa exatamente quando a motivação acaba. Torne-se o tipo de pessoa que não precisa se convencer a agir. Seja a pessoa que simplesmente age. Se este vídeo falou com você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. E, acima de tudo, viva o que ouviu aqui.
Sua força está esperando.